Olá, meus queridos, tudo bem? Eu tô aqui para salvar a sua redação da FUVEST 2026, talvez 2027, 2028. Faz favor para mim, deixa aqui embaixo em qual ano você está assistindo a este vídeo, ok? Porque pode ser que você esteja vendo em 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Quem sabe daqui a 50 anos este vídeo continua rodando por aí. E aproveita, aqui do meu lado tem um QR Code. Se você quiser entrar nos meus cursos, temos curso para o Enem aberto, temos matrícula para a FUVEST aberta, entre outros. Mas vou parar de te enrolar, a gente vai ter aqui agora uma pincelada imprescindível, pelo menos na minha opinião, nas características do texto dissertativo argumentativo no modelo FUVEST. Uma das coisas que eu mais percebo em relação aos alunos é um certo vício, uma certa dependência no texto no modelo Enem. E é por causa disso que eu resolvi gravar este vídeo para eu poder falar das principais diferenças entre o modelo Enem e o modelo FUVEST e como isso deve impactar a sua preparação. E, como sempre, não vou mentir, eu gostaria de contar com a sua presença nos meus cursos, que é onde eu tenho tempo e espaço virtual para aprofundar essas características. Então, vamos para as características. Primeira coisa, a quantidade de linhas, gente, é idêntica. Você tem lá no Enem, assim como na FUVEST, até 30 linhas, tá? No caso da FUVEST, que eu vou sempre sinalizar com esse tom de laranja avermelhado, você ainda tem mais uma linha no alto da folha para o título. E lembrar, tá, gente? O título no Enem é facultativo, na FUVEST o título é obrigatório. Aqui são as características do texto dissertativo argumentativo na FUVEST. O que eu marco em verde é o que é semelhante ao Enem, e o que eu marco em laranja avermelhado, que nada mais é do que o laranja da minha marca, você já deve estar cansado de ver esse tom de laranja por aí, é o que diferencia os dois e caracteriza a FUVEST. Uma outra coisa, eventualmente, a gente encontra textos no modelo FUVEST que apostam em 5 parágrafos, mas é um padrão mais raro. A maioria dos bons textos na FUVEST, quando a gente pega lá os textos que tiraram 50 em 50, os textos chamados de exemplares, assim como no Enem, eles vão ter ali 4 parágrafos. Então, em termos estruturais, o que vai chamar a nossa atenção mesmo é que na FUVEST o título é obrigatório, enquanto no Enem é facultativo. Quando a gente vai corrigir o Enem, o INEP nos orienta a desconsiderar o título na hora de atribuir nota. Então é facultativo. Na FUVEST, o título é obrigatório e é um elemento também de avaliação para ver se contribui para a sua argumentação e se tem uma coerência com o resto do texto. Eu tenho uma aula só sobre como fazer títulos, tá? Então, se você tem dificuldade com títulos, se você desacostumou a fazer títulos, vem pro meu curso que a gente tem uma aula inteira só sobre isso. Mas eu dou aqui uma pincelada, como sempre. Tire o seu título da parte mais chamativa, mais ousada do seu texto. Já que a gente está falando de ser chamativo, ser ousado, ser diferentão, as temáticas do texto dissertativo argumentativo na FUVEST também são diferentes. Enquanto o Enem tem como temas problemas bem concretos, problemas sociais, problemas pautáveis, tá? Problemas do dia a dia, normalmente as temáticas da FUVEST são mais abstratas, tá? Então a formulação dada ao tema normalmente é mais abstrata, mesmo em temas mais sociais. Por exemplo, há uns 2 ou 3 anos, a prova da FUVEST pediu para os alunos escreverem sobre refugiados ambientais. E mesmo neste tema, que era bem social, bem mais palpável do que os outros temas, a gente tinha um nível de abstração grande por causa da
coletânea, que na FUVEST é bem mais densa, a gente tem textos mais sofisticados, de interpretação mais difícil e textos transdisciplinares. Não vai ter só no Enem, por exemplo, né? No Enem a gente teria só um texto de opinião, um texto mais informativo e um texto que traga traços numéricos ou injuntivos. Na FUVEST, por exemplo, essa transdisciplinaridade se revela, por exemplo, pela apresentação de obras de arte, trechos de obras literárias, além, obviamente, de textos de característica opinativa e informativa. Então, a gente tem na FUVEST uma coletânea mais densa, mais difícil de interpretar e mais múltipla, com temas mais complexos, principalmente no que diz respeito à interpretação dos trechos artísticos e literários. E aí, gente, a interpretação de texto na FUVEST é valorizada também na prova de linguagens, mas principalmente na prova de redação, porque é obrigatório que você use elementos da coletânea, dos textos motivadores para a prova da FUVEST. Portanto, se você tem preguiça ou dificuldade de interpretar, você precisa treinar isso desde agora. Às vezes a gente tem a sensação de que a coletânea da FUVEST não ajuda em nada a escrever, e essa é uma sensação ilusória. Isso significa que a sua interpretação ainda está bem mediana. Vale a pena dar uma treinada na interpretação de textos artísticos e literários, e eu vou mais uma vez te falar que nós temos uma aula no meu curso FUVEST só para interpretação de coletânea, ok? Última característica que eu vou colocar aqui, eu vou dar uma tossidinha. Desliguei o microfone para você não morrer com o meu barulho. E aí as características finais do texto FUVEST, tá? Como você vai argumentar? Você precisa, óbvio, refletir sobre o tema, mas esse texto, gente, exige, assim como o Enem, a defesa do ponto de vista. Na verdade, isso daqui tinha que ser verdinho. Você precisa defender uma tese. Só que existe na verdade, duas exigências que são muito diferentes do Enem. Tá? Na FUVEST, os indícios de fórmula textual, de falta de autoria, são penalizados. Pois é. E para piorar, os elementos de uma escrita que tem ousadia, que tem estilo, são valorizados. Então, eu gosto de dizer que a FUVEST é o Enem com ousadia e alegria. Então, você pode usar, por exemplo, ironia, você pode usar, por exemplo, metáfora, metonímia, pergunta retórica, utilização da primeira pessoa bem localizada, preferencialmente a primeira pessoa do plural. Essas ousadias argumentativas, estilísticas e discursivas são muito valorizadas. E quando você coloca essas ousadias no seu texto, eu posso te falar, você está diferenciando do modelo Enem, que é odiado pela banca da FUVEST, e isso vai valorizar a sua nota em termos argumentativos, tá? Uma coisa que eu acho importante de você guardar, última coisa que eu vou falar, é que para diferenciar o seu texto do texto no modelo Enem, o seu repertório, ele é facultativo na FUVEST, ele não é obrigatório. Por isso, o critério de pertinência, de coerência, se você quiser colocar um repertório, ele precisa fazer sentido no texto. Então, aqueles repertórios de bolso do Enem vão ser penalizados porque prejudicam a coerência da sua argumentação. E, por último, a sua conclusão não será por proposta de intervenção. Você precisa treinar outras modalidades conclusivas. Eu trabalho, óbvio, nos meus cursos os diferentes tipos de conclusão, além da proposta de intervenção. E se você quiser saber mais, é só você ou ir neste QR Code que está aqui, você vai direto para o site, manda suas dúvidas, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo, ok? Espero ter ajudado os senhores e quero contar com a ajuda dos senhores. Deixem aqui embaixo as perguntas que surgiram a partir desse vídeo. Eu responderei
uma a uma. E aí, dependendo, se as perguntas forem boas o suficiente, eu faço um vídeo só respondendo as perguntas. O que você acha? Então deixa a sua pergunta aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Beijo!